Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e esse é o nosso cantinho especial para falarmos da Palavra de Deus. E hoje eu quero mandar um beijo muito carinhoso para todos vocês que me acompanham aqui no canal e que têm dado um espaço aí no seu coração para cada uma dessas mensagens que eu tenho trazido aqui toda semana. Muito obrigada pelo seu carinho, um grande beijo. Hoje eu quero te perguntar uma coisa, você já viveu ou está vivendo agora na sua vida algum momento de frieza espiritual? Você já andou com o Senhor, já experimentou o primeiro amor, mas aos poucos você foi se distraindo com as coisas terrenas e perdendo o entusiasmo pelas coisas do alto? Você já sentiu seu coração se esfriando a ponto de você não sentir mais vontade de continuar sua caminhada com Deus? Então, se você acha que o seu coração tem estado frio e dividido entre as coisas do alto e as distrações desse século, se você quer voltar ao primeiro amor, se você estava morto espiritualmente, mas quer acordar para um novo nível de fé, para um relacionamento mais íntimo com Deus, então não saia daí. Pega a sua Bíblia, pega o seu cafezinho, pega o seu chazinho e fique ligado, porque o tema de hoje é Saia da Janela. Então, vem pra cá. Hoje a gente vai ler um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de 7 a 12. Então, se você está com a sua Bíblia aí, quer acompanhar, acompanha comigo. Na minha versão está assim, Atos capítulo 20, versículos de 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Esse texto fala de uma das viagens de Paulo, quando ele saiu lá de Filipos e foi para Troade, lá na Macedônia, para participar da celebração da ceia do Senhor. Então ele participaria da ceia e no dia seguinte, no dia imediato, ele pegaria o navio para continuar sua viagem missionária. E nesse texto a gente percebe o amor de Paulo pelo Evangelho de Cristo. Olha só, quando você sabe que você vai viajar no dia seguinte, bem cedo, que você vai pegar a estrada, o que você faz no dia anterior, na noite anterior? Você vai dormir mais cedo para acordar disposto para enfrentar a viagem. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele pregou até tarde. Ele prolongou o discurso dele até a meia-noite. Eu acredito que, como ele sabia que ficaria muito tempo sem ver aqueles irmãos, ele fez um longo sermão para poder se certificar de que estava deixando para eles ali todas as orientações e todas as instruções possíveis para aqueles irmãos. E nesse cenário, então, surge um jovem chamado Eutico, que enquanto Paulo pregava, ele estava ali sentado numa janela. E diz a palavra que durante o longo discurso de Paulo, esse jovem adormeceu e caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Então a gente pergunta assim, por que Eutico caiu daquela janela? Na verdade, a gente pergunta, por que Eutico estava sentado ali naquela janela? Será que não tinha mais lugar para ele ali no cenáculo? A Bíblia não fala nada sobre isso, então a gente pode imaginar algumas situações. Talvez não tivesse mais lugar, não tivesse lugar para todo mundo se sentar. Quem sabe ele estava sentindo muito calor e resolveu ficar na janela para pegar um arzinho enquanto Paulo falava, enquanto Paulo pregava. Talvez ele tenha escolhido um lugar que desse para ele ficar ali com um olho na pregação e o outro olho lá do lado de fora. O mais provável é que esse jovem talvez estivesse tentando acompanhar ao mesmo tempo o que estava acontecendo dentro da igreja e lá fora também. Já viu aquela expressão? Estava com um olho no peixe e o outro no gato? Eutico estava sentado na janela. E a janela fala de quê?
a janela fala do lugar da distração. Eu já fui professora por alguns anos e eu me lembro muito bem que na sala de aula, os alunos mais desinteressados, eles sempre procuravam lugares estratégicos para eles passarem o tempo da aula e ainda conseguirem se divertir um pouquinho. Então eles procuravam lugares que permitissem eles terem uma folguinha, fazerem uma brincadeirinha, darem uma conversinha, tirarem uma sonequinha. Naquela época não tinha o WhatsApp, quando eu dava aula. Mas se fosse hoje, um lugar que permitisse que eles ficassem ali no WhatsApp, conversando, ali batendo um papinho enquanto a aula estava acontecendo. Então, um lugar que permitisse para eles uma distração. Então, a janela e o fundão da sala eram os lugares mais disputados por esses alunos desinteressados. Eles estavam com sono? Iam para o fundão. Achavam o professor chato, a aula chata? Iam para a janela. Você sabia que as pessoas que sofrem do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é o TDAH, elas não podem se sentar em qualquer lugar na sala de aula? Elas precisam se sentar em lugares em que a atenção delas não seja desviada por nada. Elas não podem se sentar, por exemplo, em lugares que possibilitem distrações. Então elas não podem se sentar lá no fundão, nos cantos, na janela. Essas pessoas com esse transtorno, elas são colocadas em lugares estratégicos na sala de aula. Normalmente nas primeiras carteiras e no centro da sala de aula. Isso tudo para evitar as distrações. Tem um grupo de teatro aqui de Brasília que eu gosto muito e toda vez que eles agendam alguma apresentação aqui em Brasília, eu quero ser uma das primeiras a comprar o ingresso, porque eu quero escolher o lugar que eu quero sentar. Eu quero um lugar privilegiado, um lugar que corresponda às minhas expectativas. Eu quero ficar bem na frente para não perder nada. E quando a gente olha para o jovem Eutico, a gente vê que ele escolheu o melhor lugar da igreja, mas o melhor lugar na visão dele. Ele escolheu o lugar que correspondia exatamente ao momento espiritual que ele estava vivendo. Talvez um momento de indiferença, um momento de apatia, de frieza espiritual, um momento de acomodação, de desinteresse. Eutico estava dentro da igreja, mas com o coração dividido. E aqui fica uma dica importante. Ninguém pode ter o coração dividido, porque um coração que se divide, ele não consegue ser inteiro de ninguém. E a Bíblia diz que a gente deve buscar a Deus de todo o nosso coração. Está lá em Jeremias 29:13. Ou seja, todo o nosso ser deve estar envolvido nessa busca pelo Senhor. Então, o que tem dividido o meu coração? Por que o meu coração ainda não é todo, ainda não é inteiro do Senhor Jesus? Será que eu estou como o jovem Eutico? Será que na minha caminhada com Deus eu tenho preferido o lugar da indiferença e da apatia? Será que o meu coração ele está dividido entre as coisas do alto e as distrações desse mundo, as distrações desse século, que não são poucas? Será que eu faço parte daquela enorme lista de cristãos que nunca se aprofundam na palavra de Deus? Que estão sempre no raso, que nunca se envolvem, que nunca se comprometem com o Evangelho de Cristo? Será que eu acho que a minha vida com Deus tá boa, já tá boa assim, e que não precisa ir para um outro nível, para um outro patamar? E aqui eu deixo mais uma regra de ouro para você. O bom é inimigo do melhor. Eu posso até achar que meu relacionamento com Deus tá bom, tá legal, porque eu gosto de ouvir louvores, porque de vez em quando eu abro a Bíblia ali num salmo e leio, porque todo Natal eu reúno a minha família e faço uma linda oração, porque de vez em quando eu resolvo ir à igreja, porque eu gosto de fazer caridade, porque eu sou uma pessoa honesta, porque eu pago as minhas contas em dia. Mas Deus está esperando que você e que a gente vá para um novo nível, para um novo patamar desse nosso relacionamento com Ele. Que a gente saia do raso, que a gente saia ali daquele lugar do bom e que a gente atinja um novo lugar. Deus quer que você alcance lugares mais altos. Ele quer que você saia do bom e vá para o melhor, como a gente falou. E o melhor é o lugar da intimidade, é o lugar da obediência, é o lugar do primeiro amor, é o lugar da verdadeira adoração. Então, não se contente com o lugar da indiferença, com o lugar do raso, com o lugar da apatia, com o lugar da frieza espiritual.
Não aceite o lugar do morno para a sua vida. A gente sabe o que a Bíblia fala a respeito dos mornos. Está lá em Apocalipse. Então, Eutico estava dentro da igreja. Talvez ele gostasse dos louvores, das celebrações, da comunhão com os irmãos, mas ele queria experimentar o melhor da igreja, mas também o melhor do mundo. A atenção dele estava dividida, porque a janela ela permite isso pra gente, ela tira o foco daquilo que é principal. A janela atrai os olhares curiosos. Outro dia um jovem me disse assim: eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus, mas ainda eu não estou pronto para entregar todo o meu coração para Jesus, porque eu ainda sou muito jovem e eu ainda tenho muitas coisas para viver. Depois que eu curtir bastante, que eu aproveitar bem a minha vida, a minha juventude, então o meu coração vai ser todo de Jesus. Você se lembra do filho pródigo? Ele estava seguro na casa do seu pai, ele gostava da casa do pai, ele tinha a proteção da casa do pai, mas em algum momento ele se sentou na janela para observar um cenário diferente e ele acabou se deixando seduzir pelo que estava do lado de fora. E o final da história a gente conhece. Depois de gastar tudo que ele tinha com os prazeres deste mundo, né? Com o que estava do lado de fora da janela, depois de passar fome e de ser desprezado, ele resolveu voltar para a casa do seu pai, para o lugar que lhe garantia segurança, para o lugar da proteção, que é a presença do Pai, a presença de Deus. Então, cuidado! A janela pode atrair você. E aqui eu deixo uma dica muito importante. Se você acha que pode ser atraído pelos perigos da janela, então saia da zona de risco e vá para um lugar seguro. Porque quem vai para a janela acaba perdendo o link, acaba perdendo a conexão, acaba perdendo o interesse pelo que está do lado de dentro e acaba sendo seduzido pelo que está do lado de fora. Então, eu vou para a janela quando eu acho que o que está lá dentro perdeu o interesse para mim. Então, eu me sento na janela para ver se tem alguma coisa mais interessante, alguma coisa mais emocionante do lado de fora. Então, como é que a gente se senta? Quando é que a gente se senta nessa janela? Quando é que a gente resolve se sentar nessa janela? Eu me sento na janela quando eu me permito dar uma olhadinha naquele site inadequado da internet. Eu me sento na janela quando eu aceito um convite de um amigo, por exemplo, para ir para uma festa onde eu sei que vai ter muita bebida, vai ter muita droga. Eu me sento na janela quando eu resolvo trocar mensagens com um homem casado, por exemplo, o homem com uma mulher casada. Eu me sento na janela, por exemplo, quando eu resolvo dar uma espiadinha naqueles sites pornográficos. Aquilo que ganha a minha atenção vai controlar os meus sentimentos, vai dirigir as minhas ações. Aquilo que ganha a minha atenção vai dirigir, vai controlar as minhas ações. A janela representa risco para mim, principalmente se eu estou vulnerável, ou seja, se eu estou desprotegida espiritualmente. Se a minha vida com Deus anda ali meio desinteressante, meio sem graça, né? Se a minha fé em Deus está meio fria, ou seja, se eu estou perdendo o link com o trono da graça, aí eu estou vulnerável. E se eu estou vulnerável, eu preciso então sair da janela. Eu preciso fugir da janela o mais rápido possível e ir para um lugar seguro. Eu preciso voltar para o lugar da proteção, para o lugar da segurança, como fez o filho pródigo, para o lugar da presença de Deus. A Bíblia diz que o Senhor é o meu refúgio. Ele vai me livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, está lá no Salmos 91. Debaixo das suas asas eu estarei seguro, diz esse Salmo 91. O Salmo 91 ainda diz que quando eu faço do Altíssimo a minha morada, nenhum mal me sucederá, nenhum mal me acontecerá e praga nenhuma chegará à minha tenda. Ele me colocará a salvo. Esse é o lugar seguro para mim e para você. Então, o que tem atraído a sua atenção? Pensa aí um pouquinho. Isso tem te levado para a presença de Deus ou tem te tirado da presença de Deus? Isso tem te deixado desinteressado pelas coisas do alto? Isso tem te tirado do lugar seguro? Isso tem feito você abandonar o primeiro amor?
Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente sente o nosso coração arder de amor e de entusiasmo pela palavra de Deus. É o primeiro amor que invade todo o nosso ser e que faz com que a gente não queira se distrair com mais nada. O nosso foco está só ali, está só em Jesus, está só na palavra de Deus. Mas o tempo vai passando e a gente vai se acostumando com Jesus. Então a gente resolve se sentar um pouquinho na janela, é bem rapidinho, é só para dar uma olhadinha, para ver como é que as coisas estão do lado de fora. Então a gente começa a se distrair com um monte de coisas. E essas coisas, elas vão encontrando lugar no nosso coração. E aí Jesus vai ficando num segundo plano. Até que um dia a gente é tomado por tanta apatia, por tanta indiferença, que a gente se esquece de Jesus completamente. A gente deixa Jesus para trás, sem perceber. Então, o excesso de trabalho, ou uma decepção que eu tenha sofrido dentro da igreja, ou a perda de motivação por causa dos péssimos testemunhos que a gente tem visto aí de tantos líderes cristãos, tudo isso vai fazendo com que aquele primeiro amor vá se esfriando. Então esse desinteresse, essa falta de entusiasmo, elas vão gerando na gente uma sonolência, uma letargia espiritual. E isso deixa a gente muito vulnerável. E aí o nosso coração começa a se dividir. Eutico dormiu e caiu do 3º andar e então ele morreu. A janela é um lugar de quedas perigosas demais. Um dia Davi olhou para a janela que estava aberta, se distraiu com o que ele viu do lado de fora e caiu. E as consequências dessa queda, a gente sabe, foram desastrosas. Então, cuidado com a janela, porque a janela ela faz com que a nossa atenção fique dividida. Ficar na janela deixa a gente vulnerável e distraído. E essa distração pode levar a gente a quedas mortais. E você pode estar pensando assim, não, mas eu não corro esse risco. A minha vida com Deus está ótima, a minha vida espiritual está firme, está tudo ok. A minha vida com Deus, vai de vento em popa. Mesmo assim, é bom a gente tomar cuidado. A janela ela pode ser perigosa para você também, que está se sentindo assim. A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Davi era um homem segundo o coração de Deus e caiu quando se deixou seduzir pela distração da janela. Ele caiu quando ele resolveu dar uma sentadinha na janela. Depois que Eutico caiu, o povo foi rápido ali em atestar a morte dele. Está morto. Quantas quedas acontecem na nossa vida e as pessoas são rápidas também em dizer assim, está morto. Então elas batem um carimbo gigante nos capítulos da nossa história e dizem assim, está morto. Então elas falam, não tem mais jeito, acabou. Esse seu casamento não tem mais jeito, né? Esse seu ministério já está falido, não tem mais jeito. Esse seu filho não tem mais salvação. Essa sua causa está perdida. Essa sua enfermidade não tem cura. Esse seu relacionamento acabou. As pessoas, elas têm pressa em decretar a morte dos nossos sonhos. Mas enquanto todos diziam que Eutico estava morto, decretaram ali a morte de Eutico, declararam ali que ele estava morto. Qual foi a atitude de Paulo? Paulo profetizou vida sobre a vida daquele rapaz. Paulo disse assim, ei pessoal, vocês não precisam se preocupar, ele não está morto, a vida está nele. Paulo poderia ter tido uma atitude diferente, não poderia? Ele poderia ter tido uma atitude de acusação, por exemplo. Ele poderia ter dito assim, viu só? É isso que dá ficar dormindo durante o culto. Eu estava falando de coisas tão importantes e você não estava nem ligando, rapazinho. Eu já poderia estar dormindo, mas eu estava aqui, gastando o meu tempo precioso para trazer ensinos para a Igreja de Cristo e você não estava dando a menor bola. Mas qual foi a atitude de Paulo com aquele rapaz? Ele simplesmente acolheu, abraçou aquele rapaz e profetizou vida sobre a vida dele. E aqui fica outra dica muito importante para a gente. Se você
não tiver nada de bom para falar para alguém, se você não tiver nenhum elogio para fazer, se você não tiver nenhuma palavra de consolo, então não fale nada. Se as suas palavras puderem edificar, alegrar, curar, trazerem vida, então abra sua boca e fale. Não se cale. Mas quando os seus comentários forem gerar morte, destruição na vida de alguém, então escolha o silêncio. A palavra que sai da minha boca, da sua boca, ela tem o poder de levantar alguém ou de derrubar alguém, de matar ou de trazer vida. A Bíblia diz que a gente precisa fazer tudo sem murmuração nem contenda, para que a nossa vida, para que o nosso testemunho, ele resplandeça como um luzeiro nesse mundo. Esse texto está em Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Ou seja, a gente precisa fazer a diferença. Não adianta a gente ficar aí reclamando que esse mundo está perdido, que o amor do mundo tem se esfriado, que o mundo está cheio de gente tóxica, mas se no meu falar, se no meu testemunho também não tem amor, também não tem gentileza, então eu preciso ser sal, eu preciso ser luz, né? Como diz a palavra de Deus. Se eu quero que coisas extraordinárias aconteçam, eu preciso fazer coisas extraordinárias também. Então, existem sim muitas pessoas tóxicas que ferem, que machucam, que são verdadeiros juízes das nossas quedas, dos nossos fracassos, das nossas derrotas, que julgam, que atiram pedras, que torcem pela nossa derrota e que não comemoram o nosso sucesso, que se alegram com o nosso fracasso. Mas eu vou te dar uma notícia. Existem também muitas pessoas medicinais, pessoas que estão sempre prontas a nos ajudar, a nos socorrer, a nos estender a mão, pessoas que curam, que declaram vida sobre a nossa vida, como Paulo fez lá com Eutico. Existem ainda muitas pessoas que nos encorajam, que nos consolam, né? Que do lado dessas pessoas medicinais, as nossas dúvidas encontram alívio, os nossos medos encontram abrigo. Essas pessoas nos dão paz, ainda que elas não digam uma só palavra. Isso é virtude, que não pode ser ensinada porque não está nos livros, mas é fruto do Espírito Santo. É uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. É Ele quem gera em nós essa atitude, esse comportamento, essa doçura, essa amabilidade. Isso vem do Espírito Santo de Deus. Paulo, então, esse homem de Deus, esse homem medicinal, ele desceu ao lugar lá onde Eutico havia caído. Ele foi ao encontro de Eutico e ao invés de julgá-lo, de acusá-lo, o que ele fez? Ele abraçou aquele jovem e liberou então uma palavra de vida e não de morte sobre a vida daquele rapaz. E a Bíblia diz que depois disso aquelas pessoas conduziram aquele rapaz vivo e todos ficaram alegres e muito confortados. O mundo está muito carente de pessoas medicinais, pessoas que se alegram com as vitórias dos outros, com as conquistas dos outros. A Bíblia diz para a gente se alegrar com os que se alegram e para a gente chorar com os que choram. Esse texto está em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Aquele rapaz foi declarado morto pelas pessoas que estavam ali em volta dele, mas voltou a ter vida para uma nova fase, para um novo patamar espiritual, para um mergulho mais profundo na palavra de Deus. Eu acredito que aquela queda daquele rapaz, ela foi capaz de tirar o Eutico daquele lugar da indiferença, da apatia, para levar esse rapaz para um novo lugar, para um lugar cheio de entusiasmo e da alegria do primeiro amor. Foi capaz de tirar Eutico ali daquela situação de indiferença e levá-lo para um lugar da segurança, para um lugar do sustento, para um lugar da presença de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida aí hoje, como que está seu relacionamento com Deus, mas se em algum momento, se em algum lugar você deixou Jesus para trás, se em algum momento você se sentou na janela e o seu coração começou a ser atraído pelas distrações desse século, seu coração ficou dividido, saiba que você pode voltar. Você pode sair da janela hoje e se livrar de ciladas mortais, de quedas perigosas. Existe um lugar seguro esperando por você.
O Salmo 91 diz assim: fizeste do Altíssimo a sua morada, então nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Essa foi a mensagem de hoje, e se você gostou e acha que ela pode ajudar outras pessoas a não se distraírem com os perigos da janela, então compartilhe, dê o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, para que a gente esteja aqui de novo juntinhos na próxima semana, vivendo a Palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.